Vaidade. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11. Vamos ler o versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Então, nós vemos aqui Jesus repreendendo os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, por causa da vaidade, por eles amarem os primeiros lugares, por eles amarem serem honrados publicamente. Jesus havia ensinado que quando você fosse convidado para um banquete, enfim, para alguma ocasião especial, ele disse para não se assentar nas primeiras fileiras, nos primeiros assentos, mas era para se sentar mais para trás e esperar que se o responsável pelo evento quisesse te honrar, ele mesmo te convidaria para tu assentar à frente. Era melhor isso do que tu chegar e direto sentar no lugar da frente e de repente chega alguém mais importante, mais honrado do que você e pedirem para tu te levantar e sentar mais para trás. Porque esse pedido era quase como se fosse era desconfortável, era uma humilhação. Realmente era constrangedor passar por isso. Então Jesus falou: senta no lugar mais para trás e se a pessoa quiser te honrar, que ela mesma te convide para sentar à frente. Então Jesus repreende os fariseus porque eles tinham essa vaidade. Eles estavam constantemente buscando a sua própria honra. Eles não honravam, eles não glorificavam a Deus naquilo que eles faziam. Tudo que eles faziam era para o ego, era para a sua própria honra, era para a sua própria glória. Tanto as coisas espirituais como oração e jejum, Jesus falou que mesmo essas coisas que eram espirituais, que são maravilhosas, são disciplinas espirituais, até isso os fariseus conseguiram deturpar e fazer isso não para a glória de Deus, mas para a sua glória pessoal. Porque Jesus ensinou: quando vocês orarem, não orem como os fariseus, que ficam nos lugares públicos, nas esquinas, levantando as mãos, fazendo oração publicamente, e indo de casa em casa, estendendo a oração, repetindo a oração para as pessoas pensarem: olha como a oração deles é longa, sendo que eles somente se repetiam e faziam isso para receber o elogio das pessoas. Ou quando vocês jejuarem, não jejuem como os fariseus, porque eles demonstram estar enfraquecidos, só para as pessoas verem que eles estão jejuando e as pessoas pensarem: olha como eles são espirituais, eu não sou tão espiritual como eles. Então eles amavam esse elogio, eles amavam receber essa honra, eles buscavam isso constantemente. E Jesus repreende eles por isso. É como se Jesus estivesse dizendo: não busquem a sua própria honra, busquem honrar Deus, não busquem a sua própria glória, busquem glorificar a Deus. Que esse ensinamento possa atingir o profundo do nosso coração. Não seja vaidoso, não faça tudo pensando no teu ego, mas faça tudo para a glória de Deus. E Deus é glorificado principalmente naquilo que nós fazemos em secreto. Naquilo que nós fazemos em secreto. Uma pessoa que está orando em secreto, é óbvio que ela está orando porque ela ama a Deus, porque ninguém está vendo ela, então ela está fazendo aquilo ali, é óbvio que é para Deus. Então, procurem honrar e glorificar a Deus e não busquem a sua própria honra. Não sejam vaidosos, sempre querendo aparecer, sempre querendo se manifestar, sempre querendo receber elogios. Não force a barra para ser o centro das atenções, mas coloque sempre Deus, coloque sempre Cristo no centro. A gente precisa, muitas vezes, a gente precisa entender e assumir o nosso papel de coadjuvante nas coisas, ok? Uma pessoa só está apta para ensinar quando essa pessoa primeiro se assentou para aprender, porque muitas vezes o muito falar é porque a pessoa ama ser ouvida e não porque ela ama aquilo que ela está ensinando ou ama quem está ouvindo ela. Então quando a gente serve a Deus, a gente deve amar quem nos ouve e não amar ser ouvido. Então a gente precisa sempre buscar a honra e a glória de Deus e não buscar a nossa própria honra ou a glória para nós mesmos. Se A gente precisa se despir de toda a vaidade e sermos humildes. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai, não permita, Senhor,
Não permita que a gente venha se enganar no meio do caminho, sendo vaidosos, Pai, como os fariseus, Pai, que tinham aparência, Senhor, de espirituais, mas eles eram vaidosos, eles faziam tudo para a glória pessoal e não para a glória do Senhor. Nos livra disso, Pai. Nos livra de querer roubar o teu lugar, Pai, de querer roubar para nós uma glória que é só tua, uma honra que é só tua, Pai. Em nome de Jesus, mas que possamos ser humildes, que possamos procurar glorificar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, jogue nos grupos de WhatsApp, deixe aí também nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo, assim a própria plataforma recomenda nossos vídeos para outras pessoas que não nos conhecem e quem sabe ainda nem ouviram a palavra de Deus. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.